Olá, bem-vindo e boa tarde a você que está acompanhando a nossa programação. Agora vamos te deixar mais atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 4 de setembro. Vamos começar essa edição sobre o material didático que foi distribuído aos alunos de São Paulo. A Justiça do Estado deu 48 horas para o governo tirar todos eles das escolas estaduais. São vários slides com todos os tipos de erros de matemática, português e história. Em um deles, por exemplo, está escrito que foi Dom Pedro II e não a Princesa Isabel quem aboliu a escravidão no Brasil. E quem tiver maior curiosidade ficará surpreso ao saber que a água transmite Alzheimer, Parkinson e até depressão. Do lado da economia, o Banco Central informou que em breve o Pix pode ter novas funções para pagar transporte, pedágios e estacionamentos. O Banco Central informou que o Pix vai poder ser usado futuramente em outros casos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público. A informação consta no relatório de gestão do Pix. O documento traz uma análise sobre os primeiros anos de funcionamento da ferramenta de pagamentos, entre 2020 e 2022, além de previsões sobre novas funcionalidades que podem ser incorporadas em breve. O Banco Central também reafirmou que o Pix pode ser usado em operações internacionais, viabilizando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e serviços no exterior. No mês passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Pix poderia ser uma alternativa ao cartão de crédito. No relatório divulgado nesta segunda, o Banco Central informou que existe a possibilidade de estabelecer regras que viabilizem mecanismos de garantia, possibilitando que o Pix seja utilizado para pagamentos a prazo ou parcelados. E após o fim do incentivo do governo, as vendas de carros caíram em agosto. Os emplacamentos de carros, picapes, utilitários esportivos, vans comerciais, caminhões e ônibus no Brasil baixaram de 225.597 em julho para 207.717 unidades em agosto. A redução foi de 7,93% em relação ao mês anterior. Esse resultado menor já era esperado por causa do fim do programa de descontos do governo federal para estimular o setor automotivo. Segundo dados da associação que representa as concessionárias, na comparação com o mesmo período do ano passado, as vendas de veículos novos no Brasil recuaram 0,41%. Diante desse levantamento de agosto, a Fenabrave afirma que os números evidenciam a necessidade de uma política de fomento industrial de longo prazo. Os recursos disponibilizados pelo governo federal para bancar a redução no preço de automóveis se esgotaram no início do mês de julho e resultaram na venda de 125 mil automóveis 0 km com desconto. Mesmo com o recuo registrado em agosto, a evolução total de emplacamentos no Brasil segue com alta de 13,7%. Segundo a Fenabrave, neste ano não há sinais de que teremos uma forte recuperação na segunda metade do ano. E mudando de carro para carne, o preço da proteína teve a maior queda em 5 anos. Nos primeiros 6 meses de 2023, alcatra, filé mignon e contrafilé registraram as maiores baixas. Neste ano, a carne bovina volta a ser mais consumida pelos brasileiros. Um dos motivos é a redução de preço, que é a menor desde 2018. De acordo com projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a disponibilidade per capita da proteína deve chegar a 30 quilos e 400 gramas por habitante neste ano, após 5 anos de queda. A alta no consumo é de 8,1% em relação a 2022 e retomou o volume do período pré-pandemia. De janeiro a julho deste ano, o preço da carne bovina já caiu 9,36%, acumulando a maior retração dos últimos 5 anos, segundo o Índice de Preços ao Consumidor da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O índice avalia o custo de vida das famílias paulistanas, mas coincide com o resultado da inflação oficial do país. No IPCA de julho, o recuo no preço acumula 8,54% em 12 meses e 7,9% no ano. No acumulado de 2023, os preços que mais diminuíram foram o da alcatra, do filé mignon e do contrafilé.
A estimativa é que, somados os 3 principais tipos de proteína animal consumidos pelos brasileiros, a bovina, a suína e a de frango, o consumo deve atingir mais de 100 quilos por habitante ao ano, o segundo maior índice já registrado, inferior apenas ao de 2013. E uma empresa do Reino Unido se tornou a mais valiosa da Europa após lançar uma injeção para emagrecer. A Novo Nordisk lançou o medicamento popular Wegovy para emagrecimento no Reino Unido e superou o valor de mercado do conglomerado de luxo LVMH, com ações sendo sustentada pela venda da família de remédios baseado em semaglutida. Apesar dos desafios que a farmacêutica dinamarquesa vem tendo para suprir a demanda por seus produtos, o sucesso fez com que a companhia reduzisse a oferta de doses do Wegovy para os Estados Unidos, como forma de garantir o suprimento do remédio para pacientes já em tratamento. Já o Ozempic, versão do Wegovy, usada no tratamento de diabetes, também tem demanda elevada, com pacientes utilizando o remédio com o objetivo de perder peso, causando problemas em quem usa a injeção para doenças. O Wegovy atualmente é disponibilizado somente nos Estados Unidos, Dinamarca, Noruega e Alemanha. No Reino Unido, será feito de forma limitada e controlada pelo governo. A Novo Nordisk está monitorando atentamente a demanda pelo Wegovy e trabalhando com reguladores e fornecedores para garantir que pessoas obesas continuem tendo acesso ao tratamento. E agora o Minuto da Economia de hoje. Falamos em Pix mais cedo e agora vamos falar de novo. A modalidade realmente revolucionou o sistema de pagamentos do Brasil. Desde que foi lançado em novembro de 2020, nada menos do que 1 trilhão e 200 bilhões de reais foram transferidos. Mais da metade da população aderiu à forma instantânea de mandar dinheiro sem pagar tarifas. E, em média, o valor das operações das pessoas físicas foi de pouco mais de R$ 250. E como as empresas também aderiram, significa que o TED e o DOC estão ficando para trás. Mas as notícias sobre eventuais cobranças ainda deixam muitas pessoas confusas. O Banco Central autoriza tarifas, mas os bancos não fazem muitas propagandas aos clientes. A Caixa Econômica iria iniciar as cobranças, mas desistiu. Já o Banco do Brasil e outras instituições privadas mantêm as suas tabelas para pessoas jurídicas. Mas os microempreendedores individuais, que muitas vezes são trabalhadores à espera de um registro em carteira, devem se informar sobre os pagamentos via QR Code. Geralmente pagam. Por isso, já que os bancos não são muito claros, é bom os clientes procurarem esclarecimentos. E antes da gente encerrar, com que frequência você utiliza a internet e com qual objetivo? Eu aposto que vira e mexe você faça algum tipo de pesquisa no Google. Acertei? Pois saiba que o site completou 25 anos e é o mais acessado da internet. O Google começou com um mecanismo de busca simples, mas sua abordagem inovadora para organizar e integrar informações online o destacou desde o início. A página inicial do buscador era limpa e minimalista, um constante marcante com os mecanismos de busca da época, que frequentemente eram sobrecarregados com anúncios e informações desnecessárias. Com o tempo, o Google não se contentou apenas com a pesquisa na web. A empresa expandiu seu portfólio para incluir serviços como o Gmail, o Google Maps, o YouTube e o sistema operacional Android. Cada um desses produtos se tornou um líder em seu mercado, transformando a maneira como as pessoas se comunicam e se orientam e consomem conteúdo digital. O Google também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da publicidade online. Seu programa de publicidade, o Google AdWords, oferece uma plataforma acessível e eficaz para anunciantes direcionarem seus produtos e serviços aos consumidores. Isso não apenas impulsionou o sucesso financeiro do buscador, mas também mudou o cenário da publicidade global. Em um quarto de século, o Google se tornou tão incorporado ao modo de vida contemporânea que é difícil imaginar o mundo sem ele.
Para os que nasceram depois que o buscador já estava consolidado, é difícil imaginar como era a internet antes. A Big Tech foi fundada em 4 de setembro de 1998 por Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes da Universidade de Stanford, que na época trabalhavam para tornar sua ferramenta de pesquisa e indexação da web em algo lucrativo. E eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais notícias com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaquetto e espero por você. Obrigada pela companhia e desde já uma excelente semana. Tchau.